Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Vamos lá! Hoje é dia 27 de setembro, quarta-feira. E aí, Mauro, tudo bem? Bom dia, Ana Paula. Vamos tentar hoje. Ontem não teve internet, tá complicado aqui no sul. Bom dia, Isis. Tentei entrar ontem, mas não teve como. Tava toda a região sem internet de novo, tá chovendo de novo. Complicado. Bom dia, Ângela. Bom dia, Deni. E aí a gente vai tropeçando aqui, né? Bom dia, Rosclair. Esse é o Gilsons e a Mariana Volker, devagarinho. Legal essa nova MPB, né? Bom dia, Lucelena. Bom dia, Kátia. E chuva, né, Kátia? Nossa. Essas músicas da MPB novas são mais suaves, né? Bom dia, Eliana. Bom dia, mãe. Tudo bem? A mãe ontem ligou. O que aconteceu? Não teve Dharma. Bom dia, Grácia. Se aconteceu que estava sem internet. Bom dia, Stanley. Mas agora acho que vai normalizar aqui. Chove muito aí também, né, Kátia? Nossa. Tá complicado. Mas a gente segue. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Então, notícias da paróquia. Daqui a pouquinho tem aula presencial e online, meditação e budismo, às 7h15 até às 8h15, 8h30 mais ou menos, certo? E aí a gente segue. Hoje não haverá yoga porque a Amanda está num curso em São Paulo. Falando em São Paulo, o Dharma tá picado essa semana, mas é circunstâncias, né? Amanhã não terá Dharma, sexta terá. Porque hoje eu viajo eu começo a viajar para São Paulo, amanhã eu atendo em São Paulo, amanhã de manhã. Então eu tenho que estar lá em São Paulo para trabalhar cedinho, amanhã 8 horas eu já começo a trabalhar. Então eu vou sair bem de madrugada. Então amanhã não haverá Dharma, tá? Porque eu vou estar em São Paulo, não aconteceu nada, fiquem tranquilos. Bom dia, Ana Tereza. Mas sexta a gente volta. Eu volto amanhã de noite. Só vou trabalhar e volto na sexta de noite, na quinta de noite. Sexta de manhã tem Dharma, tá? Então amanhã de manhã não terá. E a gente vai tentando, né? Vamos tentar terminar o livro, porque os trancos e barrancos. O importante é seguir, né? Buda Rebelde, Ponlop e Rinpoche, editora Lúcida Letra. Acho que o importante é manter a constância, né? Não perder a determinação, não perder esse entusiasmo, assim. Entender que as coisas, essas adversidades fazem parte da vida. E aí a gente segue. Hoje eu não vou mais praticar então porque ontem não teve, porque eu não sei o quê. Que nem academia, né? Não vai um dia, dois, putz, aí já não quero mais. Tem que seguir, gente. Bom dia, Conceição. Bom dia, Raquel. Bom dia, nega. O professor como exemplo, página 161. As histórias que ouvimos sobre a vida do Buda e outras figuras importantes nos fornecem exemplos inspiradores. O problema é que podemos nos confundir com a ideia de um exemplo e exagerar o que o exemplo representa. Tendemos a idealizar o passado. É bem assim, né? Por exemplo, o aspecto rústico da vida na Índia antiga parece romântico à distância. Ou quando pensamos no Buda, imaginamos uma figura santa nos dando ensinamentos profundos. Bom dia, Rosana. Não vemos um indiano caminhando por estradas empoeiradas, vilarejo após vilarejo, ficando com fome, cansado e calejado, às vezes sorrindo e às vezes carrancudo.
Acham que ele meditava o tempo todo? Acham que ele nunca gritava com ninguém? Ele foi um ser humano como nós e exatamente por isso é um modelo maravilhoso. Aliás, tem uma parte aqui, quando ele diz aqui, ó, não vemos o indiano caminhando por estradas empoeiradas. Bom dia, Lu. Você sabe como é que surgiu a ideia de retiro? Alguém sabe? O Buda, quando ele passava nos lugares, ele arrecadava muita gente assim nos embates, né, nos debates que tinha do Dharma. Então, às vezes ele debatia com algum outro mestre e os discípulos voltavam tudo para ele, 500 discípulos, 300, às vezes tinha 3.000 discípulos caminhando com ele. E isso, Mauro já sacou. Naquele livro Velho Caminhos Nuvens Brancas, a gente leu, lembra? Quem acompanhou. Então, na Índia, tinha muitas épocas de chuvas longas, assim, por causa das monções, isso, Ana Paula. Então, por causa das monções, por causa das chuvas fortes. E aí, imagina 3.000 figurinhas caminhando na Terra e revolvendo a Terra e matando os seres que tinham na Terra. Então o Buda disse, a gente tem que parar numa floresta, num lugar, e aí ficar até que pare a chuva, porque a gente não vai matar e destruir as estradas e matar os animaizinhos, né? Os seres, os insetos, minhocas, enfim. E aí nisso eles ficavam praticando por 3 meses, né? Um lugar iam a mendigar, né, nas casas, mas às vezes as famílias levavam para eles. Tal. Aí surge a ideia de retiro. É por causa disso. O mesmo ocorre quando olhamos para os grandes yogis do passado. Por exemplo, os patriarcas da linhagem do budismo tibetano sempre são retratados como fisicamente perfeitos, vestindo belos ornamentos e sentados de forma majestosa. Naturalmente eles nos inspiram. Porém, se os víssemos pessoalmente, talvez nem desconfiássemos que eram pessoas importantes, ou mesmo de que eram budistas. E como eles eram, na verdade. O pai da escola Kagyu, Tilopa, viveu por um tempo como um mendigo itinerante e como uma espécie de pescador que comia as tripas dos peixes que os outros pescadores descartavam. Bem nojentinho, né? Diz que quando seu herdeiro do Dharma Naropa primeiro o encontrou, ele estava comendo peixe vivo. Falando honestamente, se Tilopa estivesse sentado em nossa frente agora, seria muito difícil que conseguíssemos nos relacionar com ele, já que estamos buscando alguém que se encaixe em nossa imagem romântica de um mestre espiritual. Então é isso, a gente faz imagem romântica para tudo, né? Para uma relação, para uma relação amorosa, para qualquer coisa. Para um mestre, A gente quer encontrar que se enquadre dentro daquelas caixinhas que a gente construiu, assim, né? Aí surge um diferente, não, tu não é um bom mestre, tu não é uma boa pessoa para ter relações, tu não é isso e aquilo. A gente faz isso. Quando isso ocorre, não estamos fazendo uma conexão de coração com o caminho e com os ensinamentos do Buda. Outro exemplo é Padmasambhava, o nascido do Lótus, né? O indiano renomado como um segundo Buda, que ainda é uma das figuras mais importantes e amadas na história do Tibete. Padmasambhava é visto como aquele que trouxe o Dharma ao Tibete, e milhares de tibetanos o têm em grande consideração e seguem o seu exemplo. Mas se lemos a biografia de Padmasambhava, vemos que havia muita gente no Tibete que o odiava e que tentaram destruí-lo. O Buda também, o próprio primo dele, Devadatta, né, quis matá-lo várias vezes. Devido às suas realizações espirituais, eles não conseguiram derrotá-lo, mas ele inspirava tanto inimizade quanto devoção. O que essas histórias demonstram para nós é o lado humano dessas figuras iluminadas. Quando não vemos sua humanidade de forma realista, também fracassamos ao ver as suas verdadeiras realizações. Desse modo, não nos beneficiamos de seus exemplos. Isso me lembra de um noticiário que vi na TV, que descrevia como os norte-americanos tendem a exagerar as conquistas e desculpar os defeitos dos presidentes anteriores, mas tendem a ser muito críticos com relação ao presidente no cargo. John Lennon disse algo parecido, que somos mais amados quando estamos mortos e enterrados do que quando andamos sobre a terra. Portanto, com relação aos professores que procuramos como nossos exemplos, é importante não confundir preservação cultural com pessoa viva.
Então é isso, quando a gente se aproxima demais dos mestres, dos professores, a gente vê várias, que são humanos, tem várias falhas, né? E é natural. Só que o conhecimento está ali. Está todo ali. E aí a gente tem que ultrapassar isso, tem que deixar de lado isso, as nossas coisinhas, né, nossas frescuras assim que a gente vai criando, e aí observar o ensinamento. Quando a gente observa isso, aquilo tudo transcende. Quando buscamos exemplos no caminho, os exemplos que encontramos são humanos. Além disso, como meu próprio professor me indicou, é mais importante apreciar as oportunidades que temos no presente. Não interessa quão bondosos, inteligentes ou maravilhosos fossem aqueles seres realizados do passado. Os professores mais bondosos, generosos e importantes são os atuais, porque é com eles que podemos nos relacionar em pessoa. Eles são as únicas pessoas que podem nos conhecer, dar instruções e conduzir pelo caminho. Buda, Shakyamuni, foi um professor maravilhoso, mas eu e você não podemos sentar com ele e fazer perguntas sobre o que fazer ou sobre como lidar com nossos problemas. No entanto, podemos sentar em um café com o nosso professor vivo, de carne e osso, e com ele conversar sobre o nosso caminho. Então é isso, a gente tem que parar de idealizar, endeusar, né, gurus e coisas e pessoas, e tratar diretamente com a pessoa. E entender que todos são seres humanos em busca de sair do samsara, né, sair das confusões da mente. E aí as pessoas confundem às vezes. Confundem às vezes uma ação tua, uma forma de agir no mundo, o que tu posta. Aí diz, mas aquele lá budista postando isso, se manifestando dessa maneira. Mas tem que ver que a pessoa tem um ensinamento. A gente tem que olhar além disso. Faz sentido isso para vocês? Vocês já se depararam com uma situação assim? De alguém que você seguiu, algum mestre, alguma coisa, e disse, não estou gostando. Professores contemporâneos. Hoje, quem são os nossos professores? Nesse momento, há um crescente número de ocidentais e asiáticos que estão passando por um completo e rigoroso treinamento, semelhante àquele pelo qual professores asiáticos mais velhos passaram. E eles estão obtendo resultados similares. Isso significa que alguns deles estão se tornando professores sábios, habilidosos e compassivos. Eles começam a trazer consigo a linhagem de uma forma autêntica, devendo ser tratados com o mesmo respeito concedido aos professores realizados que os precederam. A internet deu essa vazão, né? Tem muita gente. A gente tem acesso a muito material. Mas é preciso buscar isso, né? E ter cuidado em quais tu vai te encostando, assim. Devem receber igual confiança. Alguns passarão pelo treinamento e serão professores medíocres ou ruins. Assim como há pessoas que fazem doutorado e que conseguem boas posições, usam suas credenciais, mas que nunca produzem sequer um aluno brilhante, porque não conseguem ensinar o que sabem. O mesmo ocorre na jornada espiritual. Porém, se Buda estava certo, se a mente é desperta e está além da cultura, então, com certeza, há professores contemporâneos que tomarão seus assentos e guiarão o budismo para adiante. Nesse ponto, neste nosso mundo moderno. Dei uma pausa aqui porque essa coisa de levar o budismo adiante tem que ver o lugar onde tu está falando. Às vezes, tem lugares que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Não estão preparadas para ouvir. Eu vi isso muito no velório, né? Cada um que eu conversava, que sentava ao meu lado e sabiam, todo mundo sabe que eu sou budista. Mas qual é a tua visão do budismo para isso que está acontecendo agora? Assim, com uma certa raiva, ou uma certa não aceitação, assim. As pessoas não estão preparadas para ouvir, né? Então era mais difícil. O velório ele ficou muito em cima de uma não aceitação, assim, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas, na verdade, 100% das que me procuraram, né? Mas não necessariamente todos estavam pensando assim. Mas essa não aceitação, e aí não é um lugar propício para tu falar sobre o budismo, porque já não há mais como... O budismo vem antes. O budismo vem num trabalho anterior. Ele vem num trabalho de preparação. Bom dia, Laura.
Ele vem te preparando para essas situações, assim. Por mais que nos prepare, a gente não está totalmente preparado. Muitas coisas emocionais surgem, né? Mas nos deixa bem melhor preparados. E era muito visível isso, muito fácil de perceber, assim. Né? Mas e não significa que é melhor, é apenas uma forma diferente de olhar para aquele lugar. Então, quando ele diz aqui que o budismo é um lugar em que pode se aprender, depende do lugar em que tu está. Então, eu não falava sobre o budismo. Não falei com ninguém, disse, não, agora não importa. Agora o que importa é tu cuidar com o que tu está sentindo, observar essas emoções, né? Tu não vai fazer discurso budista num lugar assim. Não faz nenhum sentido. Porque não há mais tempo. Não há nada a fazer. O budismo é antes, gente. Então a gente vai se preparando, vai vendo vida humana preciosa, vai vendo a impermanência, vai vendo as 4 nobres verdades, tu vai te preparando. E mesmo assim há uma relação emocional envolvida, em que tu sofre naturalmente. Mas é uma forma diferente de sofrimento. Assim como nossos pais não vivem para sempre, os nossos professores também se vão. Se tudo der certo, teremos aprendido deles tudo o que precisamos saber para viver uma vida compassiva e significativa, e assim levar adiante a linhagem do despertar. Meu conselho com relação a isso é examinar todos os seus professores e aceitar aqueles que possuam as qualidades de sabedoria, compaixão e habilidade. Não interessa de onde eles venham. Porém, da mesma forma que em qualquer cultura ou tradição, mesmo no Velho Tibete, isso não era diferente. O budismo de hoje vai também se deparar com alguns mestres autoproclamados que são charlatões. Aparentemente, o que não falta no cenário espiritual são charlatões. É importante para os alunos distinguirem entre tais farsantes e os professores verdadeiros, e sempre sigam um detentor genuíno da linhagem do Buda. Eu nunca me deparei com ninguém no budismo que é charlatão assim. Uma vez eu só chamei a atenção de pessoas que estavam usando o budismo de uma forma totalmente charlatã. Aí eu tive que chamar a atenção. Mas eram leigos, né? Mas nunca me deparei, nunca tive contato, assim, não sei como é que é. Vocês, alunos de hoje vivendo em Vancouver, Nova York, Londres, Hamburgo, Barcelona, Hong Kong, são os professores do amanhã. Mesmo que não estejam em seus planos no momento, pode acontecer. É assim que funciona. Como um professor potencial, você precisa confiar em sua capacidade de aprender. Bom dia, Robson. De aprender e corporificar a sabedoria verdadeira. Os alunos de hoje têm muitas vantagens. Começamos a nossa prática com uma boa educação e uma enorme profundidade e diversidade de conhecimentos. Portanto, de muitas formas, vocês estão intelectualmente preparados para uma jornada cuja finalidade é o conhecimento transcendental. Capacidade ou potencial que não são o problema. O desafio é discriminar o que é cultura e o que é sabedoria. E ao que parece, esse é um velho problema. Então, aquilo que eu falei, né, antes de ontem, e tenho falado isso, acho que desde que eu comecei o Dharma aqui, tem que saber separar o que é budismo do que é ritual, tá? Do que é cultura de determinado local, cultura japonesa, cultura coreana, vietnamita, tibetana. Então, as mais fortes japonesas e tibetanas, né, que a gente tem contato. Mas a gente tem que saber separar isso. E olhar para aquilo e ver que aquilo não é o budismo. Aquilo é só um instrumento, é um veículo, é uma forma que eles usam para atingir. Né? O Vajrayana, mais rápido dessa maneira, com esses rituais. O Zen, não, mais rápido a gente sentar em silêncio. E assim vai indo, tem várias formas. Mas isso não é o budismo. Mas então eu sento para meditar, isso não é o budismo? Não, não é o budismo, isso é a meditação. O budismo é direto do Buda, aí tem os ensinamentos que não tem rituais. É zero ritual. Tá? Zero ritual. Tira toda a cultura e olha para o ensinamento. 4 nobres verdades, originação interdependente. Né? Tu vai olhar o ensinamento na veia. Como é que eu faço para entender o ensinamento mais rápido? Bom, aí então tu vai seguir alguma linhagem. Tem algumas que vão ter rituais de sutras, de mantras, outras não vai ter esses rituais, vai ser mais silenciosa como o Zen. Qual que tu te adapta melhor? Eu gosto mais dessa. Então vai nessa. Vai que tu vai te manter tua mente ativa, atenta,
né, nesses aspectos. Tem várias formas. Ou não, não, não quero nada disso, eu quero ver uma outra maneira. Tem várias maneiras. Bom dia, Gabi. Mas tem que saber separar, senão as pessoas vão ficar olhando para a forma e achar que a forma é o conhecimento. Não é. Né? Tem que olhar para o conhecimento. Fica claro isso para vocês, porque muita gente me procura e diz, eu não sei por qual começar, né? Por qual budismo começar. Não, só tem um budismo. Só tem um. Pressões culturais, um punhado de pó. Há uma história famosa, em as palavras do meu professor perfeito de Patrul Rinpoche, um dos professores mais ilustres do século XIX, sobre um professor Kadampa do século XII, muito conhecido que se chamava Geshe Ben. A história conta que Geshe esperava uma visita de vários de seus patrocinadores e de alguns alunos. Na manhã que ele esperava a chegada de todos, começou a arrumar as oferendas no altar. Ele estava tão absorto em deixar o seu altar incrível que repentinamente se deu conta de algo. No momento seguinte, pegou um punhado de pó e o jogou em cima de todas as oferendas. Eu li isso. Quando esse incidente foi relatado a um grande mestre indiano, Padampa Sanjay, ele disse: aquele punhado de pó que Geshe Ben jogou foi a melhor oferenda de todo o Tibete. Essa história para nós é chocante. Você consegue se imaginar jogando pó em um altar? Então ele entendeu, né? Vocês entenderam o que ele está falando, né? Ele joga aquele pó e diz, isso aqui não é o budismo, né? O que eu estou fazendo? Por que Geshe Ben deixou o seu altar tão belo e depois jogou o pó em cima de tudo? Ele era um grande praticante. Então, era mais do que um desejo egocêntrico de impressionar seus benfeitores. Havia uma tradição cultural que colocava enorme pressão sobre ele. Era considerado desrespeitoso não limpar e dispor direitinho o altar. O altar tem toda uma ordem, gente, para fazer. É bem complexo. O altar zen é mais simples, mas o tibetano é bem complexo. Leva tempo. Entretanto, em meio às preparações, ele percebeu que não tinha uma conexão de coração com suas ações. Então ele estava fazendo oferenda de mandala. Para quem pratica, para quem faz, monta altar, o Diaká, ele fazia oferenda de mandala. Portanto, ele pegou esse punhado de pó e jogou no altar, dizendo: monge, fica na tua e não banque o convencido. Jeff, se você fosse começar hoje, por onde iniciaria? Pelo mesmo lugar que eu iniciei, sem rituais. Sem me apegar aos rituais. Eu comecei nos rituais, mas eu logo no primeiro retiro percebi, isso não... Porque eu já tinha tido contato com o budismo quando era criança. Eu tinha um amigo que era japonês, que era budista. Os pais era japonês, budista, zen. E aquilo estava introjetado em mim, só havia se perdido. Pois eu perdi por 20 anos, assim. Por onde eu começaria? Eu começaria estudando o budismo puro. Eu sei que isso não responde a tua pergunta, mas eu começaria sem rituais. Mas isso depende muito de cada um. Tem gente que precisa do ritual, senão sai fora. Você não sai fora da casinha, você não consegue manter. Tem gente que não suporta rituais. Né? Mesmo no Zen tem muitos rituais, né? Mas são bem menos. Bem menos. Eu acho que tem que experimentar. E não experimentar por um certo tempo, assim, dar uma olhada ver qual que tu... Vai no retiro Vajrayana, vai no retiro do Mahayana, né? O Vajrayana também é Mahayana, mas estou separando para ficar mais prático, assim. Vai no retiro Zen, vai observando, assim, porque é só um veículo. É só um veículo. Não é o remédio em si. Às vezes tem remédios que a gente toma que tem um veículo que leva, né, para o corpo. O Mauro sabe explicar melhor que eu isso. Então tem um veículo ali, ele é veículo, o nome é veículo mesmo. Mas aí tu vai testar, aí tu vai observar. Acho que esse aqui para mim. E tem gente que vai fazer o Theravada, que não há nada. Há só meditação, basicamente. O tempo se foi. Eu pratico bom. Ótimo.
Já pratiquei muito. Na verdade, pratico ainda. Perfeito. O Bon não é do budismo, né? Não é do budismo do Buda, né? Do Siddhartha, do Buda Shakyamuni, né? O Bonpo, é considerado um outro Buda, né? 15 mil anos antes do Buda Shakyamuni. Então são 17.500 anos. E foi considerado uma das linhagens, né, também pelo Dalai Lama, não que precisasse ser reconhecido, mas foi. E o Bonpo, o Tengyal, né, Rinpoche, já esteve no Brasil várias vezes. Tem uma linhagem aqui no Brasil do Bonpo e é maravilhosa, mas é mais voltada para... Não interprete de uma forma... Né, é mais da terra, mais xamânica, assim, mais dos elementos, né? Não é tão voltada para os ensinamentos como é o budismo do Shakyamuni, né? É maravilhoso também, porém são diferenças, tem diferenças. Vou fazer uma estabilização curta, desde que o corpo vá se acomodando. É apenas fazendo uma inspiração profunda, conectem a mente ao corpo. E nada mais. Apenas observem esse estado, seja qual estado for. Apenas vão observando o corpo, a respiração, até que as distrações desapareçam. Quem vai permanecer, permaneça nesse estado de observação. Lembrando, amanhã não haverá Dharma, eu estarei em São Paulo trabalhando. Na sexta haverá, tá? Sexta retorno o Dharma, sexta eu já estou aqui, ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês e até sexta-feira.